Irmãos, hoje eu queria falar com vocês sobre a verdadeira conversão. A verdadeira conversão. Queria fazer uma ligação de dois textos. Um está em João, capítulo 20, o versículo 28. Mas nós vamos pegar essa confissão de João 20, 28 e vamos colocá-la junto com Atos 8, do 9 a 13. Mas antes aqui, João capítulo 20, versículo 28, é um versículo tão pequenininho. Jesus ressuscitou, está com os discípulos, Tomé teve dúvidas, disse que só ia acreditar se colocasse a mão aonde Jesus foi ferido. Jesus aparece ali, e então, quando Jesus apareceu para os discípulos, versículo 28 disse: respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Vamos dizer juntos? Senhor meu e Deus meu. Mais uma vez bem forte. Senhor meu e Deus meu. Agora Atos capítulo 8, a partir do versículo 9, nós vamos ler até o versículo 13. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. A qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Que coisa tremenda! A experiência desse Simão vai servir para nós de parâmetro para avaliar o que é uma verdadeira e autêntica conversão. A verdadeira conversão tira de nós confissões a respeito de Jesus. A verdadeira conversão tira do nosso coração uma confissão. E essa confissão é mais do que um fruto de doutrinação bem elaborada, que no final da elaboração dos ensinamentos, de você participar de um curso bíblico, você aprende definições a respeito de Jesus. E porque você teve aulas a respeito de Jesus, você comenta a respeito de Jesus, baseados nas aulas que você teve. Isso é bom, tem o seu lugar. Mas Tomé está dando confissões a respeito de Jesus, não porque ele estudou textos bíblicos, simplesmente. Não é porque ele participou de aulas religiosas. Foi aquilo que o coração dele percebeu. Como no caso de Pedro, que teve uma revelação a respeito de Jesus, o qual Jesus disse não foi fruto de uma comunicação humana que você teve, Pedro. Também Tomé. Tomé faz uma declaração. Não porque fazia parte do linguajar, que todo mundo diz isso, Tomé. Não. Partiu dele, foi voluntário do coração dele. O que é que ele percebeu em Jesus?
que conclusão Tomé teve a respeito de Jesus que o fez verbalizar o que ele verbalizou? Ele verbalizou a respeito de Jesus não somente que Jesus era Senhor e Deus. Ele diz: tu és o meu Senhor e você é o meu Deus. A verdadeira conversão extrai do nosso coração essa percepção a respeito de quem Deus é. Ele é o meu Deus. Antes ele era Deus. Antes ele era Senhor. Mas agora, ele é o meu Deus e o meu Senhor. A verdadeira conversão tem um olhar a respeito de Jesus exatamente como Jesus é. Nós despedimos os demais senhores e os demais deuses. Aqueles poderes, aquelas entidades, aquelas identidades que antes controlavam a minha vida, aquelas ideias que antes governavam o meu coração, que me fazia me inclinar diante delas, seja o que for, agora elas são desbancadas por esse novo olhar, por essa nova compreensão que eu adquiri. Agora eu entendi que Deus é o meu Deus, que Jesus é o meu Senhor, e não somente isso, Ele é o Senhor acima de todos os senhores. Ele é o Deus acima de todos os deuses, de todos os soberanos. Ele está acima de tudo e de todos. Ele está acima de todos os poderes e de todos os principados e todas as forças do universo. Jesus é Senhor de tudo. Ele é o Curios. Ele é aquele que governa sobre todos. Esse entendimento de Jesus sendo Senhor, quando naquela época o Império Romano, junto com o seu imperador, ele era o grande Senhor absoluto. Daí todo mundo se cumprimentava dizendo: o César é o Senhor. Eu só ando se o César mandar. Eu só vivo se o César deixar. A relação do povo e o Império Romano era que o povo vivia debaixo de um poder absoluto de um homem, de um sistema político, de um sistema humano, que compreendia nesse sistema romano e nesse poder do imperador, quase que com uma relação de divindade e os seus adeptos. Então, quando uma pessoa se convertia e chamava o Jesus de Senhor e o seu Deus, era um desligamento, era um rompimento dessa relação de subserviência a uma outra mentalidade, a um outro Deus. Então, a conversão verdadeira nos arranca, nos liberta, nos tira debaixo de uma autoridade, de um poder, de um Senhor que nos governa, seja o dinheiro, seja sentimento, seja o que for, seja religiosidade, seja o que for. Agora eu não pertenço mais a isso. Agora Jesus é o Senhor da minha vida e Ele está acima de todos e de tudo. Por isso a palavra de Deus apresenta Jesus assim. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós cantamos aqui cânticos bonitos, tipo: acima de tudo, acima de todos, está o Senhor, entronizado, os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e vales, proclamam que Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel. Sabe quem é Jesus? É esse. Para nós agora, Ele é isso, sempre foi.
Mas, de certa maneira, os meus olhos não contemplavam essa soberania, essa grandeza, esse ser absoluto que tudo governa, tudo veio dele, tudo é para ele. E não só que ele agora é o Senhor absoluto de tudo e de todos, a quem tudo dá vida, respiração, tudo existe nele, por ele, para ele. Jesus é a razão de tudo, mas também que ele é Deus. A um Senhor eu me submeto, a um Senhor eu obedeço, mas a um Deus eu adoro. A um Deus eu me curvo, a um Deus eu presto homenagens, a um Deus eu presto reverência. Então, o Tomé está dizendo, existe um Senhor e um Deus no universo, Jesus, e eu me rendo totalmente a Ele. Jesus é Deus. A Bíblia diz, os profetas profetizaram, Isaías disse assim, que Ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. João capítulo 1 diz assim, no princípio era o verbo, era a palavra. Esse verbo estava com Deus, e esse verbo era Deus. Jesus é este ser maravilhoso que João está descrevendo no seu livro, que Jesus, olhando para ele, você vê um homem, mas ali está mais do que simplesmente um homem que nasceu de Maria. Aquele homem é um Deus que se encarnou, se personificou em um ser humano. Jesus é Deus, e essa compreensão, pelo Espírito Santo, só é possível a nós, se nos for revelada, e produz em nós uma verdadeira conversão. A verdadeira conversão, então, extrai de nós essa relação com Jesus. Jesus é o meu Senhor e o meu Deus. E se Jesus é o meu Senhor e o meu Deus, então significa que essa relação com Jesus, essa relação com o meu Deus irá mudar o meu destino, o meu endereço. O meu endereço vai mudar. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Ele, Jesus, nos libertou, nos tirou do império das trevas. Porque Ele é o meu Deus. Antes, o meu antigo Deus me mantinha em um império. Esse império era das trevas. Então agora, porque eu tenho outro Deus e um outro Senhor, que precisa ser mais forte do que esse outro Deus, porque eu preciso só sair daqui, eu só posso sair daqui, porque como que luta contra um Deus, irmãos? Para eu ser livre de um Deus que me escraviza, um pensamento, um pseudo-Deus a quem eu sirvo, essa entidade religiosa a quem eu sirvo, eu só posso sair daqui, dessa relação, se eu for liberto dela, se um poder maior vier sobre mim e me transportar e me tirar daqui. E diz Colossenses que Ele me libertou, me tirou, me arrancou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, se antes a minha relação, o meu destino, o meu endereço era as trevas, agora é o reino do amor. Muda não apenas o meu endereço, mas também muda o meu culto. A conversão me tira do império das trevas e me coloca no reino do Filho do amor. Mas também muda o meu culto, porque eu cultuava a Deus de acordo com a divindade, de acordo com esse Senhor que governava a minha vida. Agora aqui eu tenho um outro jeito de cultuar. Então muda também o meu culto, porque toda divindade exige uma forma de culto e de sacrifícios. Toda relação religiosa com um ídolo, seja ele qual ídolo for, esse ídolo exige de você uma maneira de você se relacionar com ele. Esse ídolo exige de você, pede que você se aproxime dele com sacrifícios e homenagens e uma relação própria. Se você, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, ela vem de uma origem
de religiões africanas, assim as pessoas dizem, então também existe um jeito de se relacionar. Você coloca uma fitinha no braço, você entrega uma farinha, você entrega um frango, não é? Ou talvez você coloca uma nota de $1 na sua carteira. Antigamente tinha isso, acho que não sei se ainda tem isso, né? As pessoas colocam a nota de $1 na carteira para chamar mais, né? Final de ano, roupa de branco, roupa de amarelo, tem as cores certas, né? Você vai lá na floresta, você vai lá no mar e faz lá as suas oferendas, ou você vai de joelho até determinadas cidades. Você tem uma relação. Né? Lá na sua casa você faz um altar dedicado ao seu padroeiro, à sua padroeira, a sua relação com isso. Então, cada entidade tem o seu culto. E não somente isso, eu coloquei aqui. O que é o culto e os sacrifícios é a forma de aplacar a ira dos deuses, bem como colocá-los a serviço dos meus interesses. Eu estou me relacionando com esses ídolos, e existe sacrifícios que eu faço a esses ídolos, culto que eu dou a esses ídolos, relação que eu tenho com estes ídolos. Por exemplo, às vezes, eu vi antigamente, os cantores iam em determinados lugares e falavam assim: eu quero vender muito, então você só vai vestir roupa branca. Ou então você coloca essa fita, nunca tira essa fitinha. Enfim, existe um encadeamento, existe uma relação entre culto e benefícios, sacrifícios e privilégios que você tem dessas entidades. Os antigos, na época, há muitos anos atrás, em épocas antes de Jesus, o que as pessoas faziam? Eles adoravam determinados deuses, para que aqueles deuses pudessem dar colheitas boas, fartas. E se porventura não tivesse colheitas boas e fartas, estava acontecendo alguma coisa que aquela entidade, aquele ídolo, aquele Deus, estava irado com aquele povo, então eu deveria fazer algum sacrifício para aquele Deus. Lembra de Jonas? Jonas, né, foi enviado para um lugar, Deus mandou ele para um lugar, ele não foi, e aí veio a tormenta sobre o mar, sobre o barco, e o capitão do barco disse: olha, está acontecendo alguma coisa, tem alguém aí de mal com o seu Deus? Tem alguém aí que não está bem com o seu Deus? Você está bem? Qual é o seu Deus? O meu Deus é da lua, o meu controla o mar, o meu controla, sei lá, o ar, né? Mas está tudo bem com ele. Porque eles pensavam o seguinte: se tem alguma coisa errada acontecendo aqui, dentro da normalidade, é porque nós ferimos algum Deus que controla isso. Então vamos fazer sacrifícios para aplacar a sua ira, ou fazer sacrifícios para trazer os seus benefícios. Está entendendo? Então o culto aos ídolos serviam para aplacar a ira dos deuses, bem como colocá-los a serviços dos interesses dos seus adoradores, dos seus servos. A relação desse culto, então, era uma relação de barganha. Era uma relação de barganha. Então, Jesus, sendo o meu Senhor, Ele muda o culto. E Ele muda também a lógica desse culto. Quando o culto dessas idolatrias é cultos que visa barganhar com os seus ídolos, a fim de obter delas benefícios. Te dou o que você quer, para que você me dê o que eu quero. Eu não quero o ídolo. Eu quero que o ídolo, que o Deus, que essa entidade, que essa divindade, dê a mim o que eu quero. Isso é uma relação idolátrica. Então, Deus me tirou de um sistema, de um lugar. Deus me tirou de um sistema de culto, de barganhas. Mas também Deus, essas entidades, formam em mim uma personalidade, uma identidade, uma lógica de como é que eu vejo o mundo. Esse Deus que eu sirvo, esse Deus com D minúsculo, vai determinando também a minha forma de enxergar a vida, essa forma de enxergar o mundo, uma forma de
me relacionar com as pessoas, então vai definindo a minha mentalidade. Presta atenção aqui, irmãos. 3 coisas que eu disse para você aqui. Primeiro, eu disse que quando nós nos convertemos, significa que Deus nos tira debaixo de uma relação, de uma mente a respeito de um Deus irreal. Disse que esse Deus irreal exige de mim um jeito de cultuá-lo. E também, em terceiro lugar, essa minha relação com as divindades vai determinar também a minha perspectiva de vida, os meus valores, aquilo que é certo e que é errado. Eu conversei com um rapaz, essa semana, um adolescente, ele não crê em Jesus como sendo o Senhor dele e Deus dele, ele acredita em outros deuses. Ele disse o seguinte, eu perguntei para ele assim, como existe a questão do perdão nessa relação? Você fez alguma coisa, existe pecado na sua relação com o seu Deus? Ele disse, existe. O que é pecado? E ele descreveu para mim o que é pecado. Por exemplo, ele não pode, em determinados dias da semana, utilizar a perna direita. Ele não pode usar ou a perna esquerda, alguma coisa assim. Ele não pode, em determinados dias da semana, ou mês do ano, comer determinadas comidas. Determinado mês, ele não pode ter relação sexual com ninguém, nem com a esposa. Ou seja, essa entidade está determinando um culto. E também valores. Eu falei, sexo, como é que é a relação sexual? Ele disse o seguinte, pode fazer sexo do jeito que você quiser, quando você quiser, mas no mês tal não pode. Então, essa entidade que controla essa relação, e é controlada por essa relação, porque ele tem benefícios dessa relação, ele tem que fazer cabeça, ele tem que fazer um punhado de coisa, ele tem que oferecer determinadas coisas para essa entidade, para essa relação, vai determinando o caráter dele também. Então, a relação com uma divindade, ela é uma relação que determina não só as minhas crenças, mas também o meu jeito de ver a vida, o jeito de ver o mundo. Aí, então, nós entramos na história de Simão. Quem é Simão? Vamos ver quem é Simão. Capítulo 8 de Atos. Versículo, deixa eu olhar aqui. Capítulo 8, versículo 9. Olha aí quem é Simão. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava feitiçaria ou mágica. Ele, em algumas versões, diz que ele era mago, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, a qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus. Veja só quem ele é o poder de Deus, chamado grande poder. Quem é Simão? Simão é um cidadão da cidade de Samaria, muito importante, se tornou muito importante devido à sua espiritualidade. Irmãos, esta relação das pessoas com Simão, que ele influenciava do menor ao maior, esse menor ao maior pode ser do mais jovem ao mais velho, em termos de idade, ou das pessoas de grau de importância social ao maior daquela cidade. Toda a cidade bebia daquela fonte, se relacionava com as coisas espirituais a partir daquela fonte. Então, aquela fonte determinava como eram as relações, porque nós somos aquilo que acreditamos. E então, esse Simão é um feiticeiro. Eu coloquei aqui para vocês uma definição de feitiçaria. Vê se está aí, uma definição de feitiçaria. Isso. É a pretensão. O que é ser feiticeiro? Caso você queira ser um aí, ó, bem jóia, ó. É a pretensão de manipular os poderes superiores e anteriores a nós, a fim de que estas divindades interfiram, conduzam e mostrem meu destino. O que eu quero com as divindades? Eu quero saber o que elas gostam. Gosta de farinha? Gosta que eu ande de joelho? O que eles gostam? Eu vou dar o que eles gostam,
para que eles me dêem o que eu quero. Então eu vou manipular. Eu vou acender velas, eu vou andar de joelho, eu vou não passar debaixo de escada. Outro dia eu estava consertando umas coisas lá no trabalho onde eu presto serviço. Uma pessoa trabalhando na escada e eu observando, lá ele estava mexendo nas coisas, e eu observando o trabalho dele para ele fazer certinho. E aí ele estava lá fazendo o serviço, e um rapaz, colega meu, veio andando. Assim, aqui está o caminho, né, de andar. Aí ele veio andando, ele viu a escada, ele rodeou. Eu falei, mas por que você passou por fora? Não, escada, Deus me livre, fez o sinal da cruz e um punhado de coisa, fez assim e tal. Eu falei, mas você está brincando comigo? Não passo debaixo de escada de jeito nenhum. Eu falei, mas o que vai acontecer se você passar debaixo da escada? Sei lá, vai que aconteça uma coisa ruim comigo. Ou seja, essa crença é que está dominando o coração dele. E ele crê em Jesus. Ele crê em Jesus, de certa forma. E aí, ele disse que não passa debaixo da escada. Então, eu preciso agradar essa minha divindade, a fim de que estas divindades interfiram, conduzam a minha vida. Que me mostre por que essas coisas estão acontecendo comigo. Por que eu não estou vendendo? Por que eu e a minha esposa não estamos dando certo? Por que esse meu filho está indo para aquele caminho? Então eu vou lá naquela entidade fazer sacrifícios, perguntar para os líderes espirituais o que eu faço, que tipo de sacrifício eu vou fazer, a fim de que a divindade conserte, me explique por que está acontecendo o que está acontecendo. Daí, irmãos, nós vemos na igreja evangélica brasileira uma influência do paganismo de maneira tão poderosa que nunca aconteceu como está acontecendo nos nossos dias. Onde os templos evangélicos, terça da vitória, sexta não sei do que, quinta tarde de alguma coisa, em que eu vou ali, para que aquele canal, supostamente de Deus, seja um meio de ligação entre eles, entre nós, pessoas comuns, esse homem de Deus ungido, possa intercambiar, possa fazer essa mediação entre os meus interesses e Deus, para que Deus atenda a voz, baseado nas aquilo que Ele pede de mim, e eu obedecendo, Ele vai me dar. Então o cara fala, faz 7 semanas disso, traga aqui a sua oferta para que isso aconteça. E aí as pessoas vão lá e têm as revelações. Toda quinta tem revelação. Toda quinta tem alguma coisa de horário marcado. Não pode ser na sexta. Não pode ser em outra ocasião. É na quinta, naquele lugar, com aquela pessoa. E se você descobrir que tem que tem uma intimidade maior, uma unção maior, você vai lá. E as músicas cantadas e os versículos falados, você diz, não, é Deus, porque essa pessoa falou exatamente o que eu estou vivendo. E nós vamos vivendo essa relação em que eu preciso que as entidades controlam o meu dia a dia e me explique o futuro e fale o que vai acontecer. Antigamente a gente via isso nas religiões africanas. Mas agora isso está infiltrando dentro da igreja. Eu preciso saber como é que vai ser o meu amanhã. Eu preciso saber porque as pessoas estão fazendo isso comigo. O que está acontecendo? Eu vou lá naquela divindade, vou fazer tanta semana de oração. Eu não estou buscando a Deus, eu estou buscando soluções. Eu não estou aqui para me relacionar com Deus. Eu estou aqui para me relacionar com Deus, a fim de que esses deuses possam me dar o que eu quero, explicar para mim o que está acontecendo. É isso que acontece com a feitiçaria, é manipulação dos poderes e das divindades superiores, mais fortes do que nós, mais poderosos do que nós e anteriores a nós. Simão era esse feiticeiro, mas a Bíblia condena a feitiçaria. Levítico, capítulo 19, 31. Queria pedir para colocar na projeção. Levítico, capítulo 19, 31. Vou tirar essa blusa que está quente aqui. Obrigado, Renan. Não vos volteis para os necromantes, nem para os adivinhos.
Não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A palavra lá é não. Levítico 19:31. Agora, por favor, Levítico 20, versículo 6. Tem tantos, eu escolhi só alguns aqui para mostrar para vocês rapidamente. Levítico 20, versículo 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. A palavra de Deus é, então, que nós não devemos nos relacionarmos com essa mente de manipulação de poderes, para saber o que está acontecendo através desse sistema assim que eles estão colocando. Deuteronômio 18, versículo do 9 ao 13. Deuteronômio 18. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Isso aí é o quê? Sacrifícios, é uma maneira de culto. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos idólatras, não, aos impuros, né? Aos assassinos, aos impuros e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, está vendo ali? Aos feiticeiros, aos manipuladores de poderes espirituais. Apocalipse 22, 15. Apocalipse 22, 15 diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Simão era feiticeiro. Hoje em dia, como em todos os tempos, existe pelo menos 3 maneiras de você lidar com as forças espirituais, as coisas místicas. Existe o 171. 171, o engano. A presopopeia, como diz meu amigo carioca, Marcelo Lage. Sabe? O somebody love. A conversa. A enganação através das palavras num auditório. De você conduzir um público através da sua fala. A Bíblia diz que ele enganava as pessoas, diz que ele insinuava ser grande coisa e iludia. Iludir é o trabalho do mágico, que é o segundo aspecto. O primeiro é o somebody love, é o aluguel, é a conversa. É insinuar, é ganhar na lábia. O segundo é iludir com ilusão mesmo, aquela coisa do mágico. E o terceiro é essa relação que existe com os poderes espirituais, com as forças das trevas, com os anjos caídos, com aquilo que a Bíblia chama de demônios. E nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Esse homem, então, era esse ser que iludia as pessoas com a sua feitiçaria. Sabe, muitas vezes, nós já vimos na igreja brasileira, isso acontece em todas as religiões, mas acontece também no meio evangélico, curas combinadas.
A pessoa não está doente, mas ela finge que está doente. Combinou, pagou. Libertação combinada. Não tinha espíritos malignos naquela pessoa, mas ela fingiu. É tudo um teatro, a fim de que as pessoas sejam enganadas. E Simão era esse homem. Mas no versículo 12 de Atos, capítulo 8, diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Versículo 13, o próprio Simão abraçou a fé. Imagine, irmãos, um homem como Simão, que era muito influente naquela cidade. Ficamos sabendo agora que ele se converteu, abraçou a fé. O Simão estava observando, preste atenção, o Simão estava observando as manifestações poderosas de Deus através de Filipe. A cidade sabia, tinha uma certa familiaridade com o sobrenatural por causa de Simão. Mas parece que chega um cara na cidade mais forte do que Simão. E desbanca o Simão. Porque acontecem coisas extraordinárias, se você prestar atenção. Olha aí o que está escrito no versículo 6 do capítulo 8 de Atos. Olha o versículo 6. Versículo 5, irmão, por favor. Versículo 5, isso, só para pegar aqui. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciou-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em voz alta. Olha só que coisa que deve ter acontecido naquela cidade. Filipe reunia, a multidão vinha, Filipe pregava o evangelho e de repente os demônios agitados gritavam e eram expulsos. E a cidade vendo aquilo, a manifestação do poder de Deus em Filipe, o evangelho, a boa notícia para aquela cidade de libertação, de transformação, e o povo unanimemente aderindo àquilo. E não só os demônios eram expulsos e as pessoas libertas, e diz que sinais poderosos iam sendo feitos através de Filipe, versículo 7, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Aquela cidade não tinha alegria. Mas o evangelho chegou e produziu profundas alegrias. Agora Simão está assistindo. O cara que era o âncora da cidade, a voz da cidade, a autoridade espiritual da cidade. Chega um cara lá que ninguém sabe quem é. E ele é desbancado. Ele não é mais ouvido. E não é mais ilusão, porque de verdade os demônios são expulsos, porque de verdade as pessoas são curadas, porque de verdade os mancos e os aleijados são transformados. E então, o Simão também, ao ouvir a mensagem, ver o poder sobre Filipe, ele o quê? Abraça. E o que é uma conversão de acordo com esse texto? Olha só o versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé, crer. O que é converter? É crer em Jesus. Está certo aqui, Simão creu. Creu que Jesus é o Senhor, acima de todos os senhores. Creu que Jesus é poderoso, acima de todos aqueles poderes. Ele olhou e olhou, Jesus é mais poderoso do que essas entidades que eu sirvo. Jesus controla inclusive os poderes a quem eu me submetia. Eu quero esse poder, eu quero esse Jesus, e ele creu em Jesus. E o que mais? Versículo 13. Abraçou a fé, tendo sido o quê? Batizado. Tudo certo, né? Batizou, desceu as águas. Confessou Jesus. Porque o que é confessar Jesus como Senhor? Confissão na Bíblia é batismo. Batizou, desceu as águas, confessou que Jesus é o Senhor, confessou que Jesus é Deus, confessou que Jesus é o poder acima de todos os poderes, o Senhor acima de todos os senhores. E o que mais? Discipulado. Andou com Filipe, não é? Onde o Filipe estava indo pregar, e na casa da irmã Maria, e acontecia a coisa, e ele ficava lá.
Filipe. Acompanhou Filipe. Porque ninguém acompanha o outro calado. Você vai andar com uma pessoa, você vai conversar. Imagine as perguntas, as dúvidas. Ele conversou com Filipe, Filipe conversou com ele, falando a respeito de Jesus, do poder de Jesus, da grandeza de Jesus, dos milagres que Jesus fez, das coisas que aconteceram talvez em Jerusalém, do poder do Espírito que veio sobre todos, e ele começou a seguir Filipe. Sentava talvez na primeira cadeira, onde Filipe estava pregando nos congressos, nos seminários, nas conferências, nos cursos que o Filipe talvez dava. É claro que eu estou exagerando aqui, porque a gente não sabe que ele fez tudo isso, mas diz que ele foi para todos os lugares, e onde o Filipe ia, estava lá o nosso irmão Simão. E era uma coisa, talvez, para a cidade impressionante, porque quando vamos levantar as mãos e adorar Jesus, as pessoas viam o Simão, olha o Simão, rapaz. O cara converteu mesmo, batizou, ficou sabendo, batizou. Anda com Filipe, é discípulo do Filipe. Uau! Glória a Deus pelo irmão Simão, convertido de fato, está andando com pessoas maravilhosas, está andando com o discípulo de Jesus, está andando com Filipe, sendo marcado por Filipe. E não só isso, quarto lugar, Simão foi impactado com o poder de Deus. Olha só o versículo 13. Observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Irmão, não era uma igreja assim, sorveteriana. Sorveteriana é uma brincadeira que se faz aos presbiterianos. Porque sorvete, gelado, né? Igreja gelada. Mas coitado, eu acho que esse irmão era mais assim, pentecostal. Porque ele ia nas reuniões e ele via aquele fervor. Ele via aquelas coisas e ele ficava extasiado. Ele ficava impactado, impressionado. Ele ficou tão impactado, e só que era Filipe. Mas depois chegou Pedro. O Pedro chega, se você virar a página na minha Bíblia, precisa ser virada. O apóstolo Pedro, versículo 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, versículo 14, está aí? Olha aí para vocês verem. 14, capítulo 8, versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria, receberam a palavra de Deus, e lá entre eles, se era a mesma fonte, se era o mesmo evangelho. Desceu para verificar. E então, o versículo 15, os quais descendo para lá, oraram para que para que recebesse o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunha as mãos e recebiam este Espírito. Imagina o Simão, mano. Imagina o Simão, o Filipe era o menininho da turma, agora chegou o Pedro e João. Uau! E ele ficou, cara, eu brincava que essa coisa aqui que eu vivia antigamente, o Simão pensava, talvez ele pensasse, essas coisas que eu fazia aqui na cidade, essa espiritualidade aqui, é nada comparado a esse Jesus. Veio um aqui, que era diácono, talvez, o Filipe, eu não sei se Filipe era o diácono, mas veio um irmãozinho, o Filipe, e olha o que ele faz, agora chegou esses grandões, que ele põe a mão na cabeça e os caras saem pulando e saltando, e orando, e o Espírito Santo sobre ele, caindo, sabe, e a glória de Deus, e ele fala, eu quero também. Eu quero ser usado como também, eu quero pôr a mão na cabeça das pessoas e elas receberem poder também. Eu sei o que é isso, eu sei o que é ser instrumentalizado por um poder. Agora esse poder é maior, eu quero esse poder. Parece que Simão se converteu. Parece que Simão está obedecendo o mesmo caminho que nós andamos na fé. Nós ouvimos a palavra, nós acreditamos no Evangelho, nós somos batizados, nós nos envolvemos com os irmãos para aprender um pouco mais a respeito de Jesus. A gente começa a ver manifestações poderosas do Espírito Santo no louvor, na palavra. Enfim, a gente começa a perceber Jesus e a gente fica vibrando com Jesus. E agora a gente quer servi-lo, a gente quer fazer também o que a gente vê. Eu quero pregar também. Eu quero também ficar ali na porta, servindo os irmãos. Eu quero também cantar no louvor, eu quero tocar bateria. Eu quero servir alguma coisa aqui na igreja. Eu quero expressar Jesus também.
Simão parece que estava desse jeito. Então, a verdadeira conversão, nós vamos perceber que teve um problema na conversão de como é que é o homem? De Simão. Porque olha só o que está escrito aí no versículo 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. Qual que é a mente de Simão? Eu sei como é que tem poder. Eu sei como é que adquire poder. Eu sei, eu vim de um lugar de poder também. Eu sei que para que as divindades às quais eu servia anteriormente, como é que eu adquiria notoriedade, poder? Eu dava sacrifícios. Eu barganhava com elas. Eu fazia tais coisas, eu lia tais livros, eu me submetia a disciplinas, para que eu também achasse um lugar onde eu me tornasse esse porta-voz das divindades. Então, como será que esse Jesus é controlado? Como é que Jesus pode fazer através de mim? Como é que eu posso adquirir? Como é que eu posso ter esses poderes agindo na minha vida? E o Pedro, humilde, cara, gente boa, manso, tranquilo. Pedrão chega para ele e fala, Pedro fala para ele no versículo 20, Pedro, porém, lhes respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. É mais ou menos o que nós diríamos no nosso tempo moderno, vá para o inferno com seu dinheiro. Que pensas que podes, olha o que diz, que porque julga adquirir por meio dele o dom de Deus. A verdadeira conversão não é só mudar de Deus, é também mudar de lógica. É mudar princípios de vida, de olhar, de expectativas. Eu não posso trazer para a relação com Jesus a mesma ideia que eu tinha aqui, quando eu tinha essa relação com esse ídolo. De tentar barganhar com Deus. Barganhar com Deus a fim de que Deus faça coisas para mim. Eu devo jejuar. Por quê? Para me aproximar de Deus. Eu devo orar. Para quê? Para eu me aproximar de Deus. Eu devo ler a Bíblia. Para quê? Para eu me aproximar de Deus. Eu devo andar em discipulado com os irmãos. Para quê? Para eu aprender mais de Deus. A fim de que eu possa servi-lo, amá-lo, honrá-lo. Tem a ver com Ele, não o que Ele poderá fazer nessa relação comigo. Não é jejuar para Deus fazer tal coisa. Não é orar sempre nessa relação de barganha, sempre assim. Vou ser fiel para Deus me dar. Já viu que existe muita gente que fala assim, eu não entendi por que aconteceu isso comigo, eu sou tão fiel a Deus. Eu não entendi porque essas coisas ruins aconteceram comigo, porque eu sou obediente. Ou seja, na cabeça dessa pessoa é a mesma aqui do Simão, da barganha. Ele acredita que a lealdade dele para com Deus não é uma lealdade visando o amor recíproco. É uma lealdade para ele se dar bem. A lógica do Simão, do reino espiritual do Simão, se ele não fosse confrontado por Pedro, como a gente está confrontando, semana passada o pastor Renato confrontou a mentalidade da barganha, dessa relação espiritual em que as coisas negativas e ruins que acontecem com todo mundo, eu estou selado, elas não acontecem comigo, não tem assim da gente ir no lugar para benzer. Às vezes acontece lá, o menino está quebrando o pé, passa alguém de uma religião ou outra lá e fala assim, olha, você tem que ser benzido, tem que rezar por você, porque está acontecendo muita coisa ruim na sua vida. Tem que fechar o corpo. A gente pensa que Jesus de Nazaré é do mesmo jeito. Se eu vir na igreja todo domingo, se eu participar das coisas, só coisas boas na nossa visão vai acontecer comigo. E aí, qual é a lógica do reino espiritual que Simão crê?
Se ele não for advertido, ele vai gerar igrejas, discípulos, irmãos, porque ele vai passar isso para frente. É a relação baseada no poder. Irmãos, preste atenção nesse texto. Esse texto, o que mais tem é poder. Para expulsar demônio que tem poder, só se vier um poder mais forte. Para libertar a pessoa que está debaixo de um poder que está deixando a perna dela sem movimento, precisa de um poder maior do que a doença. Ali a relação que está acontecendo no capítulo 8, na relação desse homem aqui, é que ele está vendo muito poder. Jesus é poderoso demais. E ele é cativado para ter esse poder também. E o nome que é dado para ele é o grande poder de Deus. Fala no versículo aí, que esse homem, ele é o poder de Deus chamado grande poder. Então ele vem para a fé cristã, para a relação com Jesus, tendo como lógica o poder. Ele servia a deuses pequenos, que o dominava, e dominava aquela cidade inteira, e viu Filipe sobre um poder maior, então ele disse, uau, eu quero esse Jesus também. Esse Jesus que me dará um poder maior. Então Simão vive na lógica do poder. Simão sabe como ter esse poder, através das barganhas. Agora Deus quer quebrar essa lógica na nossa mente. Porque conversão verdadeira, se eu fosse para definir a minha mensagem aqui para os irmãos, numa palavra a conversão verdadeira é mudar de Deus e das lógicas dos deuses de quem eu mudei. É mudar de mente, é mudar de expectativas, é mudar o olhar, é mudar as intenções, é mudar os motivos pelos quais eu faço o que faço. É o que a Bíblia chama de metanoia. Palavra no português para nós de arrependimento, que para nós ganhou uma ideia de, a palavra veio na minha mente agora e fugiu, pessoa arrependida, que ela está acusada, esqueci o nome da palavra, que eu queria falar para vocês no lugar da palavra arrependimento, que arrependimento para nós virou ai gente, precisava tanto lembrar dessa palavra, esqueci, remorso, vou te dar um sorvete quando estiver fazendo calor. Remorso. Mas o arrependimento dentro do remorso é mais assim, porque eu fiz isso, me veio muitos prejuízos, se não viesse prejuízos, eu continuaria fazendo. É mais com medo das consequências. Por que você não trai a sua esposa? Porque se eu trair minha esposa, eu vou perder meu casamento. Se eu trair o meu marido, eu vou ter que separar, e se eu separar dele ou dela, eu vou ficar mais pobre, porque eu vou ter que pagar metade para ela e metade para mim, então é melhor a gente ficar junto aqui. Então a gente tem uma conduta mais por causa dos prejuízos, se eu fizer errado, do que mudança de entendimento. Eu pensava assim, por isso agia assim. Agora eu não penso mais assim, por isso eu ajo dessa maneira. Eu escrevi um livro alguns anos atrás, vendeu muito. Rapaz, vendeu muito livro. Rapaz, nunca vi tanto dinheiro na minha vida, mano. Só via já, eu tenho que já mandar uma caixa para mim. Claro, manda aí o cheque que eu vou mandar. Antigamente não tinha Pix, era cheque, né? Checão caindo, livros, e me dá 10, me dá 20, uma igreja lá tinha não sei quantos, teve um dia que um cara que pediu 100 livros de uma vez, 100. Rapaz, só dinheiro caiu na minha conta, eu falei, uau, meu bem, vamos para Caldas Novas. Cheguei em Caldas Novas, cheguei assim, pode escolher, pode comer o que vocês quiserem. Sabe, sentia assim o cara, pode, meu bem, pode comprar, não precisa perguntar o preço não. Não, você acredita que eu fiz isso de verdade? Fui dentro da família comprar uns biquínis, uns negócios assim, os meninos comprando não sei o que lá na loja, eu sentei assim, lá assim, cara, eu me senti o tal. Falei, meu bem, estava querendo comprar isso aqui, ó, pode comprar e não pergunta o preço. Sabe, eu vendi, mas depois compreensões de Deus mudaram na minha vida, e eu fui reler o meu livro. Sobraram ali uns 30 livros, de uns 3.000 que eu tinha mandado fazer.
sobraram uns 30. E eu fui reler o livro, eu percebi, não, isso aqui eu não acredito mais. Ué, isso aqui está errado. Hein? Não, isso aqui não. Meu Deus do céu, não vou falar para ninguém, porque esse pessoal vai pedir o dia de volta, né? Eu já gastei. Anos depois eu fui ler o livro, uns 5, 7 anos depois, eu fui ler o livro que eu escrevi e eu rasguei tudo, queimei. Peguei lá, juntei, minha família falou, o que você está fazendo? Não, vou queimar isso aqui vai fazer mal para as pessoas. Mas está tudo errado? Eu falei assim, bem, não está tudo errado, a plataforma está errada. Ele foi escrito dentro de um entendimento, e aquele entendimento pelo qual ele foi escrito, é como eu estava falando para a irmã ali, é como você fizer um bife bem gostoso, né? Eu sempre falo de bife para os irmãos me chamar, um bife acebolado com aquela gordurinha gostosa, assim na beirada, quase na metade do bife, todinho, só a gordura, faz bem, eu prometi que só vou comer coisas saudáveis. Né? Aquele bifão assim, bem gostoso, aquele tomatinho, aquela cebolinha picada, um arrozinho branquinho, não precisa de feijão, de nada, aquela Coca-Cola bem saudável de lado, assim, para a gente tomar. Aí você põe um pouquinho de veneno, só um pinguinho de veneno na coca e um pinguinho de nada de veneno no bife ali, dá uma misturada, é pau. Não dá, irmão. Engano é muita verdade e um pouquinho de mentira. Aí você diz, não, é de Deus, porque o cara está falando em nome de Jesus. O cara está lendo a Bíblia, pegou o versículo, é claro que é de Deus. Eu cheguei a uma conclusão, estou indo para os finalmente aqui, eu cheguei a uma conclusão, graças a Deus, que eu entendi que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, a pregação não, nem sempre. O livro sobre a Bíblia, não. O ponto de vista da pessoa, não. Eu preciso checar, eu preciso analisar. Então, a verdadeira conversão é mudar de lógica. E Jesus precisa quebrar de nós, e Ele vai quebrar as nossas banquinhas comerciais no nosso coração. Quando Jesus chega no templo em Jerusalém, Ele vê as pessoas comercializando a fé. Comercializando, vendendo o sacrifício. Vendendo, facilitando. Dinheiro para lá, sacrifício ali, e aí chega o sumo sacerdote, ganha um pouquinho, cada um vai enchendo os seus bolsos de interesses espirituais das pessoas, em que, irmãos, muitos dos nossos pastores e bispos e apóstolos vão ter que prestar conta diante de Deus, por lucrar em nome de Jesus e da fé alheia, interesses pessoais para os seus bolsos. Fazem da igreja verdadeiros lugares de abocanhar, de escravizar as pessoas, de controlar as pessoas em nome de Deus. E aqui o Pedro não permite. Jesus pega um chicote, ele não bate em ninguém e nem em bicho, ele quebra as coisas, joga para lá. Mas a minha pergunta é, será que no meu coração existe uma banquinha de comércio na minha relação com Jesus? Um balcão de negócios com Jesus em que Ele precisa quebrar. Porque qual é a lógica do reino de Deus? A lógica do reino de Deus é que Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A lógica nossa não é se você está, explodindo de poder. Se você tem uma moralidade exemplar. Mas é se você perdoa. Se você foi transformado em um ser perdoador, misericordioso, bondoso, cheio de compaixão. Aqueles que não amam, não conhecem a Deus. A perspectiva que nós temos de Deus é uma perspectiva do amor. O Novo Testamento mostra o nosso Deus. Como é o nosso Deus? Não é Exu caveira. Nosso Deus é amor. E o amor legitima tudo ou tira a sua legitimação. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
Ainda que eu tenha uma fé tamanho tão grande que dá para transportar as montanhas, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que eu seja tão fiel e comprometido com Deus a ponto de pôr meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que eu doe todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, nada disso se aproveitará. O que determina se nós nos convertemos de fato é se a lógica da nossa mente foi mudada em viver uma vida cheia de perdão. Cheia de não querer escravizar as pessoas ao nosso bel prazer. De não querer nos dar bem acima dos demais. De levar prejuízo por conta do amor a Deus do nosso coração. Deus é amor. Eu gastei muito tempo falando sobre a idolatria. Uma outra, eu já preguei tanto aqui sobre o amor que vai emendar nessa. Mas eu chamo você a atenção, meu irmão, minha irmã. Cuidemos para que a nossa relação com Jesus não seja uma relação que não é no amor. Cuidemos. Porque quando o amor vai embora, o que fica é uma relação mecânica. Você faz tudo certinho. Mas você não faz mais porque o seu coração é impelido. Você não faz mais porque o seu coração arde. Você não faz mais porque você está com compaixão. Você faz porque é a sua função. A função de marido é fazer isso, então eu vou fazer essa função. Mas eu detesto essa mocreia. Se eu pudesse ir embora. Ficou mecânico. Detesto fazer comida. Deus me livre de fazer comida para esse povo chato. Está fazendo a comida. Mas está faltando o principal. Beijar. Abraça sem querer abraçar. Segura na mão na base da... Eu ando com você não segura na minha mão. Então, tá, dá essa mão aí. Então. Virou mecânico. Ou então vira tradicionalismo. A tradição, eu coloquei aqui uma definição. O tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Coloca um anterior, tradição. Está aí? Isso, agora o próximo. A tradição é a fé viva dos mortos. Sabe, a fé viva. A pessoa começou a orar, e ela sempre orou aqui de joelho, vamos imaginar. E ele começou a orar de joelho. Mas ninguém mandou ele orar de joelho. Mas ele começou a orar. Jesus é o Senhor. Ele é o Deus. E eu oro aqui de joelho. Eu levanto as minhas mãos. Sabe, eu danço na presença do Senhor. Eu celebro o Senhor. Eu leio a palavra de manhã. Na hora do almoço aqui. Eu leio a palavra. Isso virou uma tradição, aí todo mundo que veio me vendo, começou a copiar também. Poxa, que tremendo é mesmo, vamos nos dobrar diante de Deus. Mas passam os anos, aquilo que era uma fé viva no coração, do meu coração, que talvez já morri há 100 anos atrás. Por que vocês fazem isso? Porque o Robson nos ensinou que é assim. Você precisava de ver aqueles irmãos, há 100 anos atrás, eles eram fervorosos. Eles vinham aqui na segunda-feira e oravam e clamavam a Deus. E como eles faziam? Eles faziam assim, uma fé viva. Mas o tradicionalismo é a fé morta dos vivos, que continua jejuando, orando, ficando de joelho, levantando a mão, mas não tem fé, não tem amor, não tem fogo, não tem paixão, não tem lágrimas, o coração não gela, não sente, está gelado, não sente mais o calor. Nós devemos nos preocupar para que nós sejamos irmãos que expresse fervor. E não, quando o amor vai embora, só fica a tradição. Vira tradicionalismo. Vira peso. Se não fizer, está fora. No final dos tempos, nos últimos dias, haverá o grupo do poder, em teu nome profetizamos, curamos, expulsamos, fizemos maravilhas.
E do outro lado, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, estrangeiro? A minha pergunta é, qual o grupo que me atrai mais? O grupo do poder ou o grupo do amor? A lógica do poder ou a lógica do amor? Ou qual é o equilíbrio de tudo isso? Será que eu não preciso aqui me render a esse poder para que ele me dê graça e força e encoraja para que eu seja bondoso? Será que não é orando muito, jejuando muito para que eu saiba perdoar mais, ser mais misericordioso, mais humilde, mais simples, mais acessível, mais justo, mais honesto, mais bondoso? Não pode ser o poder pelo poder e nem também o fazer pelo fazer. Não posso ver um pobre que eu estou ajudando, mas você o ama. Jesus nos convida a chamar as pessoas para a mesa e não para dar dinheiro para elas. Às vezes é fácil dar dinheiro para o pobre, difícil é chamar ele para comunhão. E nós somos chamados a fazer isso. Queria que nós ficássemos de pé. Se Pedro não tivesse sido firme com Simão, se o Evangelho não fosse pregado com a sua autoridade, talvez a experiência da fé que nós fôssemos viver hoje estaria toda contaminada. É quando a verdade do Evangelho que é exposto, que machuca, que dói, que nos confronta, é que mantém a fonte limpa. É que mantém o Evangelho transformador. Não dá para ser cristão sem transformação. Não dá para dizer que é discípulo de Jesus e não tem amor. Nisto, conhecemos a Deus, que Deus é amor. E aqueles que não amam, não conhecem a Deus. Que o Senhor nos dê da sua graça. Nós vamos cantar uma canção que fala que esse nome é impressionante, que esse nome é maravilhoso. Ó, impressionante amor de Deus. Jesus é esse Deus que manifestou o amor do Pai, que nos deu um novo mandamento: amarás. Que nos ensinou o maior dos mandamentos, que expressou o maior dos mandamentos, no qual todos estão embutidos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros como Jesus nos amou. Vamos cantar essa canção. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Nessa manhã confessamos que Tu és o nosso Deus. Nessa manhã confessamos que Tu és o nosso Senhor. O Senhor acima de todos os senhores, o Deus acima de todos os deuses. Porque na verdade outros deuses não existem, a não ser que seja fruto da imaginação dos homens. Tu és o único Deus vivo, a quem nós nos submetemos, a quem nós queremos nos render, a quem nós queremos obedecer, servir, amar. Pedindo, Deus, a Ti que o Senhor transforme a nossa mente, a nossa mentalidade, para que nós sejamos como Tu, que ama indistintamente a todos, que dá do seu sol sobre bons e maus, que nos ensina a andar segunda milha, que nos ensina a virar a outra face, que nos ensina a perdoar 70 vezes 7,
que nos ensina a ser misericordiosos, que nos ensina a cuidar de quem tem fome, a cuidar de quem tem sede, a cuidar de quem chora, a fazer isso com comoção, com ardor no coração. Ser, pois, imitadores do Senhor como filhos amados. Tu nos transportaste, Senhor, do império das trevas, não para o reino do poder, mas do reino do Filho do seu amor. Que a nossa vida seja expressão de bondade, que a nossa vida seja uma expressão de amor, de graça, de compaixão, perdoar pecados difíceis de perdoar, amar os que são difíceis de serem amados, abraçar aquelas pessoas inabraçáveis, ficar perto daqueles que nos fazem mal, orar, abençoar a quem nos faz mal, como diz a tua palavra, Senhor, fazer bem a quem nos persegue e nos maltrata. Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos fonte de abrigo para aqueles que estão, Senhor, desamparados. Que a nossa vida seja uma expressão de bondade e de graça. Que o poder do Espírito do Senhor em nós faça com que a gente produza os seus frutos, que é bondade, mansidão, domínio próprio. Te pedimos nessa manhã, Senhor, essas bênçãos. E que as pessoas, ao ter contato conosco, vejam o poder do Senhor em nosso meio e sejam constrangidos, porque a tua palavra diz que nós somos constrangidos com o amor de Cristo. É o amor de Cristo que nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos e logo todos morreram. Que a nossa vida não seja para matar, mas que a nossa vida seja para morrer, a fim de que o grão de trigo caindo na terra, morrendo, não fique ele só, mas da vida. Que nós sejamos um vinho que nasceu, Pai, da experiência de ser esmagado, a uva esmagada, até se transformar em vinho. Azeitonas esmagadas, até serem transformadas, ó Deus, em óleo. Pai, grãos esmagados de trigo, até que seja pão. Senhor, nós queremos que a cruz esmague e mate o velho homem, que busca os seus próprios interesses, e que nasça em nós um novo homem, Cristo Jesus, formado para Deus, para servir, que não vem para ser servido, mas para servir. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos